5 cidades erguiam-se à beira de um vale tão verde, tão fértil, que a Bíblia o comparou ao próprio jardim do Éden. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. 5 cidades cheias de milhares de pessoas, mercados movimentados, comerciantes ricos e exércitos fortes o suficiente para travar guerras contra reinos vizinhos. E então, numa única noite, 4 delas foram varridas da face da terra. Fogo caiu do céu. O próprio chão se abriu. E uma civilização inteira desapareceu de forma tão completa que durante milhares de anos as pessoas nem tinham certeza se essas cidades eram reais. Mas eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre esta história. Não se tratava apenas de pecado, não se tratava apenas de castigo, e definitivamente não se tratava daquela única coisa que o seu professor de catequese lhe disse. A destruição destas 5 cidades revela algo sobre o mundo antigo que a maioria dos professores bíblicos nunca vai contar, porque as provas arqueológicas não correspondem à versão simples da história com que crescemos. E, francamente, a versão que está na Bíblia é muito mais perturbadora do que aquela que a maioria das igrejas prega. Então, o que aconteceu de facto a estas cidades? Por que foram escolhidas quando o mundo antigo estava cheio de lugares que faziam coisas bem piores? E o que os arqueólogos encontraram quando finalmente começaram a escavar? Para entender isso, precisamos voltar cerca de 4.000 anos a um vale que já não existe. Antes de falarmos sobre fogo a cair do céu, é preciso entender o que realmente existia aqui. Porque a paisagem que se vê hoje na extremidade sul do Mar Morto, o sal, o vazio, o terreno sem vida, não era assim que se parecia há 4.000 anos, nem de longe. O capítulo 13 de Gênesis descreve este vale de uma forma que parece quase boa demais para ser verdade. Diz que a planície do Jordão era bem regada por toda parte, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto não é uma frase qualquer. No mundo antigo, comparar algo ao Egito significava uma coisa. Este lugar tinha água, colheitas e riqueza sem medida. O Egito era a superpotência, o padrão de referência. E este vale estava a ser colocado na mesma categoria. E faz sentido quando se olha para a geografia. O sul do Vale do Jordão ficava na foz de vários riachos de água doce que desciam das colinas de Moabe. O solo era rico. O clima era quente o ano todo. A chuva era regular. A época de cultivo estendia-se muito mais do que em qualquer outro lugar da região. Isto não era um posto avançado poeirento na beira da civilização. Era o melhor terreno do antigo Próximo Oriente. O tipo de terra pela qual as pessoas travavam guerras. E foi exatamente por isso que 5 cidades separadas surgiram aqui. Não aldeias, não povoados agrícolas, cidades, com muralhas, com governos, com reis. Gênesis 14 nomeia todas as 5 e os seus reis, e depois descreve algo que muda a forma como se lê toda a história. Uma guerra em grande escala. Estas 5 cidades lutaram contra uma aliança de 4 reinos invasores da Mesopotâmia. Pense nisso por um momento. Não eram pequenas comunidades a sobreviver no deserto. Eram cidades-estado fortificadas com exércitos organizados, capazes de entrar em guerra contra potências estrangeiras. A Bíblia trata-as como uma coligação regional. Um mini-império situado no cruzamento de grandes rotas comerciais que ligavam o Egito ao sul e a Mesopotâmia ao norte. Mas eis a parte que prepara tudo o que vem a seguir e quase ninguém fala sobre ela. Por volta de 2000 a.C., o antigo Próximo Oriente era uma teia de rotas comerciais que ligava civilizações enormes. O Egito a sudoeste, a Mesopotâmia a leste, os hititas ao norte. E bem no meio de tudo isso ficava a terra de Canaã, uma faixa estreita de território que todo o império tinha de atravessar para chegar aos outros. O Vale do Jordão era uma estrada, e as cidades da planície
controlavam um trecho essencial dessa estrada. A riqueza que passava por aqui era impressionante. O vale ficava perto dos poços de asfalto do Mar Morto, e no mundo antigo, o asfalto era incrivelmente valioso. Era usado para impermeabilizar barcos, selar edifícios, cimentar tijolos e até na mumificação no Egito. Os reis de Sodoma e Gomorra estavam sentados sobre um recurso natural que os impérios vizinhos queriam desesperadamente. Controlavam rotas comerciais, cobravam impostos às caravanas, e o dinheiro jorrava. Mas riqueza assim atrai atenção. E atenção, no mundo antigo, significava exércitos. Em Gênesis 14, quando aqueles 4 reis da Mesopotâmia invadiram, não atacaram ao acaso. Vieram especificamente para punir as 5 cidades, porque estas tinham deixado de pagar tributo. Durante 12 anos, as cidades da planície tinham sido estados vassalos, pagando impostos a um império distante, liderado por um rei chamado Kedorlaomer. No 13º ano, rebelaram-se. Decidiram que eram ricos e fortes o suficiente para seguir sozinhos. No 14º ano, o império contra-atacou. As 5 cidades perderam essa guerra de forma desastrosa. Os reis de Sodoma e Gomorra caíram nos poços de asfalto durante a retirada. Os soldados dispersaram-se pelas colinas. Os invasores saquearam tudo, despojaram as cidades por completo e levaram prisioneiros para leste, incluindo Lot, sobrinho de Abraão, e toda a sua família. E é assim que Abraão entra na história. Reuniu 318 homens treinados da sua própria casa. Perseguiu o exército invasor até Dan, no extremo norte. Derrotou-os num ataque noturno ousado e resgatou Lot, juntamente com todos os prisioneiros e bens. Abraão, um pastor nômada com algumas centenas de servos, acabou de derrotar o mesmo exército profissional que esmagou 5 cidades-estado fortificadas. O contraste é intencional e diz-nos algo que o texto quer que notemos. Estas cidades pareciam poderosas, mas eram ocas. A sua força era uma ilusão construída sobre dinheiro, não sobre substância. E após a batalha, acontece algo fascinante. Abraão encontra uma figura misteriosa chamada Melquisedeque, o rei de Salém, que também é chamado sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque traz pão e vinho e abençoa Abraão. E Abraão dá-lhe 1/10 de tudo o que recuperou. Por que é que isto importa? Porque o rei de Sodoma está ali mesmo, acabou de ser resgatado e diz a Abraão: dá-me as pessoas e fica com os bens para ti. É isso, nenhuma gratidão, nenhum reconhecimento de Deus. Nenhuma bênção, apenas uma exigência transacional. Dá-me os meus cidadãos, fica com o saque. Abraão recusa, diz ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, e não tomarei nem um fio, nem uma correia de sandália de nada que é teu, para que não digas: fui eu que enriqueci Abraão. Numa única cena, temos 2 reis lado a lado. Melquisedeque, que abençoa e dá livremente, e o rei de Sodoma, que exige e toma. Abraão alinha-se com Melquisedeque e rejeita tudo o que Sodoma representa. O texto está a traçar uma linha, e é uma linha que se transformará em fogo alguns capítulos depois. Estas cidades eram ricas, orgulhosas e vulneráveis. Tinham a confiança da força sem a capacidade de a sustentar. E essa combinação vai importar muito quando chegarmos ao que aconteceu a seguir. Porque a destruição destas cidades não foi repentina. Foi o fim de um colapso lento e gradual que se vinha a construir há anos. E as sementes desse colapso foram plantadas na própria riqueza que as tornou poderosas. Mas antes de chegarmos aos verdadeiros pecados de Sodoma, preciso de vos contar algo que vos pode deixar desconfortáveis. Porque Ezequiel 16, versículo 49, é provavelmente o versículo mais ignorado de toda a Bíblia. E quando o lerem, vão entender por quê.
Se cresceram em qualquer tipo de comunidade religiosa, provavelmente pensam que sabem do que se tratava Sodoma, um pecado, um tipo específico de pecado. E essa é toda a história. Caso encerrado, sermão terminado. Mas a própria Bíblia conta uma história muito diferente e, sinceramente, é muito mais desafiadora do que a versão simplificada, o que provavelmente explica por que a maioria dos pregadores a passa à frente. O profeta Ezequiel, escrevendo séculos depois da destruição de Sodoma, dá-nos a descrição mais detalhada do que realmente estava errado com a cidade. Ezequiel 16, versículo 49. E o que ele diz surpreende quase toda a gente que o lê pela primeira vez. Ele diz que o pecado de Sodoma foi este: ela e as suas filhas tiveram orgulho, fartura de pão e próspera tranquilidade, mas não ajudaram o pobre e o necessitado. Leiam isso outra vez. Orgulho, comida em excesso, conforto preguiçoso e ignorar os pobres. Este é o resumo do profeta sobre o que destruiu Sodoma. Este é o versículo. Está ali mesmo na Bíblia, e garanto-vos que nunca apareceu num cartaz de protesto de igreja. Agora, Ezequiel continua a mencionar outras abominações, e o relato de Gênesis obviamente inclui a famosa cena com os anjos. Já lá chegaremos. Mas o alicerce da maldade de Sodoma, segundo os próprios profetas da Bíblia, era uma sociedade que se tornou tão rica, tão confortável e tão centrada em si mesma que perdeu todo o sentido de compaixão por qualquer pessoa fora das suas muralhas. O pecado não foi apenas o que fizeram, foi aquilo em que se tornaram. E os comentários judaicos antigos levam isto ainda mais longe. O Talmude e vários escritos rabínicos descrevem Sodoma como um lugar com leis específicas concebidas para punir a generosidade. Segundo estas tradições, se alguém desse comida a um estranho em Sodoma, podia ser condenado à morte. A hospitalidade não era apenas desencorajada, era ilegal. A cidade tinha transformado o egoísmo em lei. Mas piora. Os rabinos descrevem 4 juízes em Sodoma cujos nomes se traduziam como mentiroso, mentiroso habitual, falsificador e perversor da justiça. Quer esses nomes sejam históricos ou simbólicos, a mensagem é clara. O próprio sistema de justiça tinha se tornado um instrumento de opressão. Os tribunais existiam para proteger os ricos e punir quem mostrasse bondade. Uma das histórias rabínicas mais famosas envolve uma rapariga chamada Paltit, que secretamente dava comida a um homem pobre. Ela escondia pão dentro do seu cântaro de água para que ninguém visse. Quando a cidade descobriu o que ela fazia, arrastaram-na para fora, cobriram-na de mel e deixaram-na num terraço para as abelhas a matarem. Segundo a tradição, foi o seu grito de agonia que chegou ao céu. E esse foi o limite final que desencadeou a destruição. Quer se leve essa história à letra ou não, a mensagem é inconfundível. A tradição judaica entendia o pecado de Sodoma como crueldade sistêmica. Não um ato isolado, não uma falha pontual, mas uma cultura inteira construída em torno do egoísmo, da ganância e da opressão deliberada de qualquer pessoa que não pertencesse àquele lugar. E há mais 2 tradições rabínicas que vale a pena mencionar, porque mostram exatamente como a crueldade de Sodoma era sofisticada. Os sábios descrevem como Sodoma tinha camas para visitantes. Se um hóspede fosse alto demais para a cama, cortavam-lhe as pernas para o fazer caber. Se fosse baixo demais, esticavam-no numa estrutura. Isto é obviamente alegórico, mas o significado é preciso. Sodoma forçava toda a gente a conformar-se aos seus padrões. Se não cabias, a cidade não se ajustava. Destruía-te para te fazer caber. E depois há isto. Diziam que quando um viajante chegava a Sodoma, cada cidadão tirava um pequeno objeto dos pertences do viajante. Apenas um. E nenhum roubo individual
era suficiente para levar o caso a tribunal. Mas no fim do dia, o viajante não tinha mais nada. O sistema estava desenhado para que nenhum ato individual fosse criminoso, mas o efeito acumulado fosse um roubo total. Roubo por 1000 mãos. Se isto não vos parece familiar, não tem prestado atenção à forma como os sistemas de opressão realmente funcionam. O gênio de Sodoma não era a força bruta, era fazer a crueldade parecer legal. Agora, é aqui que o relato de Gênesis retoma. E esta é a parte que toda a gente conhece, mas que quase ninguém entende corretamente. Capítulo 19. 2 anjos chegam a Sodoma, disfarçados de viajantes comuns. Lot, o sobrinho de Abraão que vivia na cidade há anos a esta altura, vê-os à porta da cidade e imediatamente convida-os para a sua casa. Não apenas oferece, insiste. Praticamente implora-lhes que não fiquem na praça da cidade durante a noite. Prepara um banquete, faz pão sem fermento, faz tudo o que pode para os manter fora das ruas depois de escurecer. Pensem em por que Lot estava tão desesperado. Ele sabia o que ia acontecer. Vivia naquela cidade há tempo suficiente para entender exatamente o que acontecia aos estranhos que ficavam ao relento. E, de fato, naquela noite, os homens de Sodoma cercaram a casa de Lot. O texto diz: toda a gente de todos os cantos veio. Não um grupo marginal, não um bando de criminosos. Toda a população masculina da cidade apareceu e exigiu que Lot entregasse os seus hóspedes para que os pudessem conhecer. Agora, a grande maioria dos intérpretes antigos e modernos concorda que isto era uma ameaça de violência sexual, e a razão é simples: a resposta de Lot. Ele ofereceu as suas próprias filhas como substituto. Não se oferece as filhas a uma multidão que só quer fazer perguntas. Mas eis o que quase toda a gente não repara. Isto não era sobre desejo, era sobre dominação. No antigo Próximo Oriente, usar violência sexual contra visitantes estrangeiros era um ato deliberado de humilhação e controlo territorial. Era a forma como as cidades diziam: tu não pertences aqui, nós somos os teus donos. Tu não tens direitos na nossa sociedade. Era uma arma, não um impulso. Então, quando se junta tudo, o pecado de Sodoma era um pacote completo. Riqueza extrema, combinada com crueldade extrema. Opressão sistêmica de estranhos transformada em lei. Um sistema de justiça concebido para proteger os poderosos e esmagar os vulneráveis. E uma disposição para usar violência contra qualquer pessoa que não se encaixasse dentro das muralhas da cidade. Os anjos atingiram a multidão com cegueira. Disseram a Lot para reunir a sua família e fugir, porque de manhã a cidade já não existiria. Mas Sodoma era apenas o começo. A cidade, que era sempre mencionada no mesmo fôlego, tinha o seu próprio tipo de podridão. E o que Gomorra representa é algo que toca ainda mais perto de nós. Eis algo estranho sobre Gomorra. A Bíblia quase nunca a menciona sozinha. É sempre Sodoma e Gomorra, sempre em par, sempre tratadas como uma unidade, como se fossem duas metades da mesma doença. E de certa forma eram cidades antigas no mesmo vale, partilhando as mesmas rotas comerciais, os mesmos recursos, a mesma cultura. Se Sodoma era o coração cultural da planície, Gomorra era a sua espinha dorsal institucional. Mesma riqueza, mesma crueldade, mesmo destino. Mas Gomorra aparece de forma independente em alguns lugares e essas menções são notavelmente reveladoras. Em Deuteronômio 29, Moisés usa Gomorra como aviso a Israel. Se quebrares a tua aliança, é nisto que a tua terra se transforma. Isaías vai ainda mais longe. Compara os governantes de Jerusalém aos governantes de Sodoma e o povo de Jerusalém ao povo de Gomorra. E depois explica exatamente o que quer dizer. Rituais religiosos vazios, pisarem os pobres, aceitarem subornos, ignorarem viúvas e órfãos, assassinarem inocentes. Isto devia fazer-nos parar e pensar.
Isaías não está a comparar Jerusalém a Sodoma por causa do que aconteceu em Gênesis 19. Está a compará-las porque a liderança se tornou podre, porque os sistemas que deviam proteger as pessoas foram sequestrados por quem está no poder. O profeta Jeremias acrescenta mais uma camada. Em Jeremias 23, compara os falsos profetas de Israel aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque mentem, porque permitem o mal, porque dizem às pessoas o que elas querem ouvir em vez do que precisam de ouvir. E por causa disso, a maldade espalha-se pela terra como Sodoma. Então, através de múltiplos profetas, ao longo de séculos, Gomorra representa de forma consistente a corrupção institucional. Quando os reis, os juízes, os sacerdotes, os líderes religiosos usam o seu poder para si mesmos em vez de para o seu povo, obtém-se Gomorra. Quando a liderança apodrece, tudo abaixo dela apodrece também. E eis o que é marcante. Cada um dos profetas que menciona Gomorra está a falar a Israel, não a Sodoma, não a uma nação estrangeira. Estão a usar Gomorra como espelho. Estão a dizer ao próprio povo de Deus. Estão a tornar-se como eles. Estão a fazer exatamente a mesma coisa. Os vossos templos estão cheios todos os sábados, mas os vossos tribunais estão viciados. Os vossos cânticos são bonitos, mas as vossas viúvas passam fome. Isaías chega a dizer que Deus está farto do culto deles. Diz: não posso suportar iniquidade e assembleia solene. Deus preferia que eles saltassem a performance religiosa por completo e simplesmente cuidassem dos órfãos e das viúvas. Esta é a comparação com Gomorra, não paganismo, não ateísmo. Pessoas religiosas a fazerem coisas religiosas enquanto as suas instituições devoram os vulneráveis. Se isto não bate desconfortavelmente perto de casa, para algumas instituições modernas, não sei o que bateria. E eis o padrão. Sodoma era a crueldade cultural, uma população inteira virada contra os de fora. Gomorra era a podridão da liderança. As pessoas no topo a envenenar tudo abaixo delas. Duas cidades, dois lados da mesma moeda, ambas destruídas juntas porque não se pode separar uma da outra. Quando os líderes são corruptos, o povo segue. Quando o povo é cruel, eleva líderes que correspondem a essa crueldade. É um ciclo que se alimenta a si mesmo até não restar nada para salvar. Roma não caiu por causa de um mau imperador. Caiu porque a corrupção do Senado, a crueldade dos jogos, a exploração das províncias e a indiferença dos cidadãos se alimentaram mutuamente durante séculos. As cidades da planície não são apenas história antiga. São um modelo que se tem repetido em todos os séculos desde então. E eis a parte que deveria incomodar qualquer pessoa a assistir a isto. Os profetas nunca usam Sodoma e Gomorra para condenar nações estrangeiras. Usam-nas para condenar o seu próprio povo. Isaías não está a avisar a Babilônia. Está a avisar Jerusalém. Jeremias não está a repreender o Egito. Está a repreender os próprios profetas de Israel. Ezequiel não está a comparar estranhos a Sodoma. Está a comparar a cidade escolhida de Deus a Sodoma e a considerar Jerusalém pior. Todo o uso profético desta história é um espelho, não uma janela. Não se trata de apontar os pecados dos outros, trata-se de reconhecer os nossos. Mas eis o que torna esta história diferente de qualquer outro relato de advertência na Bíblia. Sodoma e Gomorra não estavam sozinhas naquela planície. Havia mais 3 cidades. E as histórias do que lhes aconteceu são, em alguns aspectos, ainda mais devastadoras. Porque quase ninguém fala delas. E a razão pela qual ninguém fala delas pode ser a parte mais perturbadora de todas. Admá, se o vosso pastor alguma vez mencionou esta cidade pelo nome, vocês estão numa minoria muito pequena. É uma daquelas cidades que fica englobada em "e as outras cidades da planície".
e depois é completamente esquecida. Mas há uma passagem no Antigo Testamento que coloca Admá no centro de um dos momentos emocionalmente mais devastadores de toda a Bíblia. E quando a lerem, nunca mais vão ouvir esta história da mesma forma. Está em Oséias, capítulo 11, e está escrita a partir da perspectiva do próprio Deus. O profeta Oséias está a descrever a relação de Deus com Israel. Todo o capítulo lê-se como um pai a falar sobre um filho que lhe partiu o coração. E então Deus, falando através do profeta, diz algo que nos faz parar de repente. Como poderia eu entregar-te, ó Efraim? Como poderia eu abandonar-te, ó Israel? Como poderia eu fazer de ti como Admá? Como poderia eu tratar-te como Zeboim? O meu coração revolve-se dentro de mim. As minhas compaixões ardem juntamente. Preciso que se detenham nisto por um momento. Deus está a dizer: como posso fazer-te o que fiz a Admá? A destruição de Admá é apresentada aqui não como satisfação divina, não como triunfo justo, não como justiça cumprida. É apresentada como angústia. O meu coração revolve-se dentro de mim. Esta é a linguagem de um pai a recordar o pior dia da sua vida. Isto reformula completamente toda a história das cidades da planície. A destruição não foi um momento de julgamento frio. Segundo os próprios profetas da Bíblia, foi um momento de luto divino. Deus destruiu Admá, e a memória disso assombra o texto séculos depois. E o contexto completo torna tudo ainda mais devastador. Todo o capítulo está escrito como um pai a criar um filho. Deus diz: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Eu ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços. Eu os curei. Guiei-os com cordas de ternura, com laços de amor. Fui para eles como quem levanta uma criança ao rosto. Inclinei-me para os alimentar. E então este pai, depois de ter feito tudo, vê o filho afastar-se, vê o filho escolher a destruição. E o pai grita: como posso deixar que te tornes como Admá? O que quer que tenha acontecido a Admá foi tão terrível, tão definitivo, que se tornou o padrão para a perda irreversível. Quando Deus quis expressar o pior resultado possível, a palavra escolhida foi Admá. Então, por que é que Admá assombra o texto quando Sodoma recebe toda a atenção? Alguns estudiosos sugerem que é porque Admá era a mais comum das 5 cidades. Sodoma tinha a sua crueldade notória. Gomorra tinha a sua liderança corrupta. Mas Admá pode ter sido a cidade que era simplesmente cúmplice. A cidade que acompanhou, que não criou o mal, mas também não se opôs a ele. Que lucrou com as rotas comerciais, desfrutou da mesma proteção, beneficiou do sistema, sem nunca ter sido a pior infratora. E se for esse o caso, a história de Admá é, na verdade, a mais aterrorizante de todas, porque diz que não é preciso ser a cidade mais perversa da planície para partilhar o seu destino. Basta estar perto o suficiente para beneficiar e ficar em silêncio o suficiente para deixar que tudo continue. O silêncio não é neutralidade. O silêncio é uma escolha, e a planície ardeu na mesma. E penso que é por isso que Oséias escolheu Admá como referência em vez de Sodoma, porque Sodoma é fácil de condenar. Sodoma é o vilão óbvio. Ninguém se identifica com Sodoma. Mas Admá é a cidade que toda pessoa confortável em toda sociedade confortável teme secretamente estar a habitar. A cidade que desfruta dos benefícios sem perguntar de onde vêm. A cidade que sabe que algo está errado, mas decide que não é problema seu. Quando Deus diz: como posso fazer de ti como Admá? Em Oséias, não está a falar aos piores pecadores de Israel. Está a falar aos comuns. Aqueles que apareciam no templo faziam as suas ofertas, voltavam para casa e não pensavam muito no sofrimento que acontecia fora das suas muralhas. É isso que faz de Admá a cidade mais perigosa desta história.
porque é a mais fácil de se viver sem perceber naquilo em que nos tornamos. Mas a cidade que aparece ao lado de Admá em todas as referências bíblicas tem uma história que torna tudo ainda mais sombrio, porque Zeboim não ardeu apenas. O que aconteceu a Zeboim é, na verdade, pior do que fogo. Zeboim, a quarta cidade da planície, e aquela que prova algo verdadeiramente perturbador sobre como a destruição funciona. De todas as 5 cidades, Zeboim deixou o vestígio mais tênue no registro bíblico. O seu rei, Semeber, recebe exatamente uma menção em Gênesis 14 e depois desaparece para sempre. Nenhuma história se passa nesta cidade. Nenhum profeta descreve os seus pecados específicos. Existe no texto quase como um fantasma. Mas eis o que faz de Zeboim mais importante do que pensam. Cada vez que Zeboim aparece nas Escrituras, aparece ao lado de Admá, sempre, sem exceção. Como posso fazer de ti como Admá? Como posso tratar-te como Zeboim? Estão permanentemente emparelhadas, inseparáveis na destruição, mas estão emparelhadas de forma diferente de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são lembradas porque se tornaram símbolos. Durante milhares de anos, os seus nomes foram sinônimos de maldade e julgamento. Entraram na linguagem, tornaram-se provérbios, alcançaram uma espécie sombria de imortalidade. Admá e Zeboim não tiveram nada disso. Aparecem apenas em passagens sobre luto e perda, sobre Deus a lutar com o peso do que aconteceu. Simplificando, Sodoma e Gomorra são avisos, Admá e Zeboim são feridas. E Zeboim teve o pior destino, porque no mundo antigo, a pior coisa que podia acontecer a alguém não era a morte, era ser esquecido. As culturas mesopotâmicas que rodeavam Israel acreditavam profundamente que enquanto o teu nome fosse pronunciado, enquanto alguém se lembrasse de ti, continuavas a viver. Ter o nome apagado da memória humana era a aniquilação suprema. Pior que a morte, pior que a derrota, um fim total, permanente. Sodoma é lembrada como vilã, Gomorra é lembrada como aviso, até Admá é lembrada como um lamento. Mas Zeboim mal é lembrada. E isso levanta uma pergunta que nos devia tirar o sono. Quantas outras Zeboins já existiram? Quantas cidades, quantas culturas, quantas civilizações foram absorvidas tão completamente pelas catástrofes à sua volta que nem sequer sabemos os seus nomes? A história é escrita pelos sobreviventes. As cidades que desaparecem sem deixar rastro não ganham histórias, não ganham lições de moral, não ganham ensinamentos. Simplesmente desaparecem. Zeboim permanece no texto como um lembrete de que o apagamento é um resultado real, não apenas destruição, não apenas castigo, esquecimento completo, total, irreversível. E a Bíblia preserva o seu nome por pouco, quase a contragosto, como se dissesse: é isto que acontece no extremo da cumplicidade. Não és apenas destruído, és apagado. O nome Zeboim aparece mais uma vez na Bíblia, em 1 Samuel 13, versículo 18, como o Vale de Zeboim, perto do território de Benjamim. Se é o mesmo lugar, um memorial, ou apenas uma palavra hebraica comum que significa hienas, os estudiosos discordam. Mas há algo poético na possibilidade de que o único vestígio sobrevivente de uma cidade obliterada seja um vale com o nome de animais carniceiros. Então agora cobrimos 4 cidades: Sodoma com a sua crueldade cultural, Gomorra com a sua podridão institucional, Admá com o seu silêncio devastador, Zeboim com o seu apagamento total. Mas falta uma cidade, e a sua história é completamente diferente de todas as outras, porque a 5ª cidade não ardeu, sobreviveu. E a razão pela qual sobreviveu envolve uma das cenas mais comoventes de toda a Bíblia, e uma única frase de um anjo que muda tudo o que pensávamos saber sobre o julgamento divino. Zoar, a 5ª cidade,
aquela de que ninguém fala, e aquela que muda toda a moral desta história, porque Zoar sobreviveu. Enquanto o fogo consumia as outras 4 cidades, enquanto todo o vale era transformado num deserto de sal e cinzas, Zoar foi poupada. E a razão resume-se à negociação desesperada e em pânico de um homem no meio de um apocalipse. Gênesis 19. Os anjos disseram a Lote para pegar na família e fugir. Deram-lhe até ao nascer do sol. Foge para as montanhas, disseram. Afasta-te o máximo possível deste vale. Mas Lot, num dos momentos mais profundamente humanos de toda a Bíblia, diz: não consigo chegar às montanhas. Vou morrer no caminho. Mas olhem, há esta pequena cidade aqui perto. É minúscula, não é nada. Posso ir para lá, por favor? É apenas um lugar pequeno. E o anjo diz que sim. Muito bem, também te concedo este favor. Não destruirei a cidade de que falaste. Depressa, foge para lá, porque nada posso fazer enquanto lá não chegares. Nada posso fazer enquanto lá não chegares. A destruição de todo o vale, 4 cidades, milhares de pessoas, a aniquilação total de uma civilização, estava suspensa, à espera, até que um homem aterrorizado chegasse a um lugar seguro. O anjo de Deus, com poder suficiente para obliterar 4 cidades numa única manhã, disse expressamente: não posso agir enquanto não estiveres a salvo. E por causa da presença de Lot, Zoar foi poupada. Não porque Zoar fosse justa, não porque o seu povo fosse melhor, mas porque uma única pessoa que Deus estava a proteger precisou daquele lugar. A cidade chamava-se originalmente Bela, mas depois de Lot chegar, foi renomeada Zoar, que significa pequena ou insignificante. O nome permanente da cidade vem da desculpa desesperada de um homem exausto para explicar por que não conseguia correr mais. E aquele lugar pequeno e insignificante tornou-se a única cidade sobrevivente da planície. Mas entre a partida de Lot de Sodoma e a sua chegada a Zoar, aconteceu algo que tem assombrado os leitores durante 4.000 anos. A mulher de Lot olhou para trás. A Bíblia dedica a este momento exatamente uma frase, sem preparação, sem explicação, sem monólogo interior. Ela olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. É tudo o que o texto diz. Ela nem sequer tem nome. Em toda a Bíblia é apenas a mulher de Lot, definida pelo marido e por este único ato. E os estudiosos debatem há milênios o que significa. Estaria ela a chorar o que estava a perder? Estaria a duvidar da decisão de partir? Estaria ainda apegada ao conforto, à riqueza, à vida que construíra em Sodoma ao longo de todos aqueles anos? Algumas tradições rabínicas dizem que ela era originalmente de Sodoma, que tinha família ainda na cidade, pais, irmãos, amigos, que olhou para trás não por desobediência, mas por luto. Ouviu o fogo e não suportou. Virou-se porque o coração a puxava para as pessoas que amava, mesmo quando os pés a levavam para longe. Se isso for verdade, a história dela não é um aviso, é uma tragédia. Uma mulher apanhada entre a sobrevivência e o amor que não conseguiu continuar a caminhar enquanto tudo o que conhecia ardia atrás dela. E há um detalhe aqui que a maioria das traduções passa por alto. A palavra hebraica usada para olhou para trás não é um olhar casual. Implica demora, contemplação. Ela não espiou por cima do ombro. Parou e ficou a olhar. Enfrentou a destruição de frente. Alguns comentadores acreditam que ela não apenas olhou, ela voltou. Que o olhar foi o início de um regresso. Se essa leitura estiver correta, a mulher de Lot não morreu por causa de um breve momento de fraqueza. Morreu porque escolheu a cidade em chamas em vez da fuga. Escolheu a destruição familiar em vez da sobrevivência desconhecida. E, sinceramente, quem de nós nunca fez alguma versão dessa escolha?
Jesus referiu-se a ela séculos depois. Apenas 3 palavras. Lucas 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Lot. Não explicou, não precisava. Toda a gente sabia. E a lição era simples, mas brutal. Quando a destruição está a chegar e te foi dado um caminho de saída, não olhes para trás. Não te agarres ao que já morreu, mesmo que o tenhas amado, mesmo que doa deixar ir. Lot chegou a Zoar com as suas 2 filhas. A sua mulher era uma coluna de sal na estrada atrás dele. O céu estava em chamas. E é aqui que a história de Zoar ganha o seu significado mais profundo, porque cria um dos contrastes mais poderosos de todo o Antigo Testamento. 4 cidades ricas e poderosas, destruídas por completo. Uma cidade minúscula e insignificante salva, não por mérito, porque uma pessoa protegida estava dentro das suas muralhas. Isto ecoa Gênesis 18, Abraão diante de Deus, a negociar por Sodoma. E esta cena é uma das conversas mais extraordinárias de toda a Escritura, porque Abraão está a discutir com Deus, a insistir, a negociar pelas vidas de pessoas que mal conhece. Ele pergunta: destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos, pouparás a cidade por 50? E Deus diz que sim. Abraão continua a insistir. E se forem apenas 45? Sim. 40? Sim. 30? Sim. Por favor, não te ires contra mim. Mas e 20? Sim. Falarei apenas mais uma vez. E 10? Deus concorda todas as vezes. Se apenas 10 pessoas justas vivessem em Sodoma, toda a cidade, com toda a sua crueldade sistêmica, todos os seus juízes corruptos, todas as suas leis de hospitalidade transformadas em arma, sobreviveria. Toda a civilização continuaria por causa de 10 pessoas. E Abraão para nos 10. Não vai mais abaixo. Os estudiosos perguntam-se há séculos por que parou. Seria 10 o mínimo? Tinha medo de ir mais longe? Ou acreditava genuinamente que numa cidade inteira certamente haveria pelo menos 10 pessoas decentes? Não havia. Havia uma família, não o suficiente para salvar Sodoma, mas o suficiente, aparentemente, para salvar Zoar. Há um epílogo. Depois da destruição, Lot não ficou em Zoar. O texto diz que teve medo. Levou as filhas para as montanhas, o mesmo lugar para onde os anjos lhe tinham dito para ir desde o início. Assim, a cidade salva pela presença de Lot perdeu a sua proteção quando ele partiu. E Zoar desvanece-se da história, mencionada depois por Isaías e Jeremias como uma nota geográfica perto de Moabe, nunca mais como uma cidade viva. A sobrevivência de Zoar prova que a destruição não foi aleatória, não foi indiscriminada. Houve precisão. 4 cidades arderam, uma foi poupada, e a diferença foi uma única pessoa. O que nos leva à pergunta que toda a gente realmente quer ver respondida. O que aconteceu naquela manhã? Foi real. E o que a ciência encontrou? Gênesis 19, versículo 24 diz: Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus, e destruiu aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e o que crescia no solo. Durante séculos, isto foi classificado como milagre literal ou mito antigo. Mas, nas últimas décadas, arqueólogos a trabalhar num sítio na Jordânia chamado Tal el-Hammam encontraram algo que mudou completamente a conversa. Tal el-Hammam era uma enorme cidade da Idade do Bronze, no sul do Vale do Jordão, exatamente onde a Bíblia situa as cidades da planície. No seu auge, era uma das maiores cidades do sul do Levante, cerca de 10 vezes o tamanho de Jerusalém no mesmo período. Muralhas enormes, arquitetura monumental, extensas redes comerciais. E então, por volta de 1650 a.C., foi destruída, completamente, num único evento.
Em 2021, 21 investigadores publicaram um estudo na Scientific Reports, publicada pela Nature. Analisaram a camada de destruição e encontraram quartzo chocado, minerais que só se formam sob pressão e temperatura extremas, esferas de cerâmica derretida e tijolo de argila derretido, platina e irídio em concentrações centenas de vezes acima do normal, temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius. Para ter uma ideia, um incêndio doméstico atinge 1.100 graus. Um vulcão atinge 1.200. Algo atingiu esta cidade que era mais quente do que uma erupção vulcânica. A equipa concluiu que se tratou de uma explosão cósmica no ar, semelhante ao evento de Tunguska em 1908. Um meteoro ou fragmento de cometa explodiu acima da cidade, libertando energia cerca de 1.000 vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. Imaginem o que isso significa no terreno. Num segundo, és um comerciante no mercado. No segundo seguinte, um clarão mais brilhante do que qualquer coisa na experiência humana. Antes do cérebro registrar o que aconteceu, a onda de choque chega, mais rápida que o som. Cada parede de tijolo de argila pulverizada em pó. O palácio desintegra-se. A cerâmica derrete em vidro. Seres humanos vaporizados. E depois, a onda de choque continua, arrancando a camada fértil dos campos, salgando a terra, destruindo a capacidade do solo de sustentar vida. Tudo terminado em segundos, uma civilização inteira, desaparecida entre um batimento cardíaco e o seguinte. E depois este detalhe, aquele que fez tanto cientistas como teólogos prestarem atenção. Após o evento, o Vale do Jordão permaneceu completamente desocupado durante 300 a 600 anos. Nada cresceu. Ninguém viveu lá durante séculos. Comparem isso com Gênesis 19, versículo 25. Deus destruiu aquelas cidades e toda a planície e o que crescia no solo. Ou Deuteronômio 29, versículo 23. Toda a terra queimada com enxofre e sal, nada plantado, nada a brotar. Agora, nem toda a gente concorda que Tal el-Hammam é Sodoma. Alguns estudiosos situam as cidades da planície no sul do Mar Morto. O debate continua e é aceso. Mas o que ninguém contesta é isto. Uma enorme cidade da Idade do Bronze, no Vale do Jordão, foi destruída por um evento súbito de temperatura extrema há cerca de 3.600 anos, e a área ficou inabitável durante séculos. O tipo de destruição que Gênesis 19 descreve não é mitológico, não é impossível, é geológica e astronomicamente possível. Já aconteceu antes. E aconteceu na região exata onde a Bíblia diz que estas cidades se erguiam. E há mais um detalhe da escavação de Tal el-Hammam que merece atenção. Os investigadores descobriram que as paredes de tijolo de argila da cidade não apenas colapsaram, foram cortadas. As partes superiores de todas as estruturas da cidade tinham desaparecido por completo. Não tombaram, não se desmoronaram com o tempo. Foram arrancadas num único evento direcional, consistente com uma onda de pressão enorme a mover-se de nordeste para sudoeste através do local. A cerâmica que encontraram não estava apenas partida. As superfícies exteriores tinham derretido em vidro, enquanto a argila interior permaneceu intacta. Isto significa que o pulso de calor foi tão intenso e tão breve que só teve tempo de afetar a camada exterior. Como colocar algo diante de um maçarico durante uma fração de segundo. Também encontraram ossos humanos com o mesmo padrão. Danos extremos de calor nas superfícies expostas. Estrutura óssea interna intacta. O que quer que tenha acontecido, aconteceu mais rápido do que o calor consegue conduzir-se através de material sólido. Mais rápido que um piscar de olhos. E há mais uma coisa. A destruição não se limitou a Tal el-Hammam. O estudo documenta que vários locais mais pequenos na área circundante,
Povoações que teriam sido o equivalente antigo de cidades satélite ou comunidades agrícolas mostram a mesma camada de destruição do mesmo período. Múltiplos locais, destruídos simultaneamente numa área vasta. Parece familiar. Múltiplas cidades numa planície, todas destruídas ao mesmo tempo. Alguns veem a prova de que a Bíblia registra a história real. Outros veem uma catástrofe natural que os povos antigos interpretaram através de uma lente teológica. Ambas as leituras podem coexistir, porque a verdadeira pergunta da Bíblia não é o que destruiu estas cidades. É aquela que cada profeta continua a fazer. Que tipo de sociedade atrai isto sobre si mesma? Então vamos juntar tudo. 5 cidades num vale fértil, cada uma com um rosto diferente da mesma doença. Sodoma, crueldade cultural. Uma sociedade que transformou a riqueza numa arma, tornou a hospitalidade ilegal e usou a violência para manter o poder sobre qualquer pessoa que não pertencesse àquele lugar. Gomorra, corrupção institucional. Líderes que se serviam a si mesmos enquanto tudo abaixo deles apodrecia. Tribunais que protegiam os poderosos. Profetas que mentiam. Adimá, silêncio cúmplice, perto o suficiente para beneficiar, em silêncio o suficiente para evitar responsabilidade. Destruída ao lado das cidades que se recusou a desafiar. Zeboim, apagamento total. Tão completamente consumida que até a sua memória mal sobreviveu. O custo final de ser absorvido por um sistema corrupto sem resistência. E Zoar, poupada, não por mérito, não por merecimento. Apenas uma pessoa protegida dentro das suas muralhas. A menor cidade da planície. A única que ficou de pé. 5 cidades, 5 lições. E juntas um quadro que vai muito além da versão simplificada com que a maioria de nós cresceu. Esta não é uma história sobre um pecado. É uma história sobre o que acontece quando uma sociedade, dos seus líderes às suas leis e aos seus cidadãos comuns, decide que o poder, o conforto e a autopreservação importam mais do que a justiça, a compaixão e a proteção dos vulneráveis. A Bíblia leva isto tão a sério que volta a estas cidades através de profeta após profeta, século após século, usando-as como referência para a pior coisa que pode acontecer a uma civilização. O próprio Jesus fez referência a Sodoma. Em Mateus, diz aos seus discípulos que quando entrarem numa cidade que se recuse a acolhê-los, no dia do juízo será mais tolerável para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Pensem nisto. Jesus está a dizer que recusar hospitalidade, fechar as portas a pessoas que precisam de nós, está na mesma categoria de pecado que destruiu a planície. Pedro faz referência a elas. Judas faz referência a elas. A história ecoa por toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, judaica e cristã, profética e apostólica. Nunca deixa de ser relevante. E talvez seja porque a tentação de Sodoma está sempre conosco. Cada geração enfrenta as mesmas perguntas. Usamos a nossa riqueza para proteger os vulneráveis ou para nos isolarmos deles? Construímos sistemas que servem à justiça ou sistemas que protegem o conforto? Acolhemos o estranho ou tratamos os de fora como ameaças? As cidades da planície responderam a essas perguntas e o vale pagou o preço. Mas Zoar sobreviveu. E isso muda tudo. Porque Zoar diz, mesmo no meio da destruição total, há espaço para misericórdia. Mesmo quando tudo arde, algo pode ser salvo. Não porque merecesse, mas porque a graça, por definição, não precisa de uma razão. A região do Mar Morto hoje é um dos lugares mais baixos, mais quentes e mais inóspitos da Terra. O vale que a Bíblia comparou ao Éden é agora sal, silêncio e calor cintilante. E, no entanto, pessoas ainda vivem perto das suas margens. Colheitas ainda crescem nos seus limites. A vida persiste onde não teria razão para persistir. Talvez seja essa a lição final.
A destruição é real, as consequências são reais, mas também é real a persistência teimosa, irracional e inexplicável de algo a sobreviver em lugares onde nada deveria existir. Tal como uma cidade minúscula e insignificante chamada Zoar. Então agora sabem o que realmente aconteceu às 5 cidades da planície, porque a Bíblia se lembra de cada uma de forma diferente, e o que os arqueólogos encontraram enterrado sob 3.600 anos de sal e silêncio. E se são como a maioria das pessoas, Ezequiel 16, versículo 49, acabou de se tornar um versículo que nunca mais vão esquecer. Se esta história vos tocou de forma diferente da versão com que cresceram, precisam de ver o que encontramos sobre a Torre de Babel, porque as provas arqueológicas para essa são ainda mais surpreendentes. E a verdadeira razão pela qual Deus parou a construção não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas pensa. Esse vídeo está no ecrã agora. Carreguem em subscrever se querem mais histórias como esta. Todas as semanas, aprofundamos os momentos mais incompreendidos da Bíblia. Sem respostas simples, sem versões seguras, apenas o texto real. Vemo-nos no próximo.